Luz e paz, meus queridos, sejam bem-vindos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, talvez até madrugada. Hoje nós vamos tratar do mito, da história por trás do naipe de paus, do naipe do elemento fogo, que corresponde ao mito de Jasão e os Argonautas. Uma história muito legal. Na verdade, a história de Jasão e dos Argonautas narra os usos e abusos da imaginação criativa infinita, porque o elemento fogo corresponde exatamente a isto. O fogo é a imaginação. Eliphas Levi, um grande mago da história, diz que a imaginação é o único sentido verdadeiro, porque é através da imaginação, que vem do desejo, que você consegue ascender na escada de Jacó até Atzlut, onde está o elemento fogo, para poder trazer de lá a sua emanação, o seu projeto, né? A sua bênção, que vai lá para o almoxarifado de Deus, que é Biná, que é a água, e depois desce a escada de Jacó no elemento ar, para o Yetzirah, até se manifestar aqui em Malhut. Legal? Tem um link de um vídeo mostrando tudo isso, a escada de Jacó, a árvore da vida, inclusive a posição das cartas do tarô em cada lugar da árvore da vida, dos arcanos maiores e das cartas. Então, se você tiver interesse nisso, clica no link aí embaixo e curta o vídeo também. Bom, o fogo corresponde ao elemento do poder. Quem está em equilíbrio com o elemento fogo tem desejo e tem vontade para gerar determinação, ímpeto para fazer alguma coisa, ok? Então, a imaginação, o fogo, é que te motiva, é energia motriz. O fogo é energia pura. Vamos lembrar que Deus, na sua forma de Erreiê, eu sou quem sou, se manifestou para Moisés como o fogo que não consumia uma sarça, né? Uma planta. Então a planta chama sarça e o fogo ficava lá, era Erreiê, energia pura. Então você tem determinação de fazer algo. Você imagina que consegue algo, você imagina que aquilo é para você, e isso é poder. Legal? Bom, o fogo também é ambíguo. Se você direciona o seu poder para acender um incenso, legal. Você tem lá a sua defumação, você tem lá a sua perfumação, e o incenso funciona muito bem. Se você direciona o seu fogo para acender uma vela, a vela vai iluminar, né? A vela vai enfeitar, a vela vai criar um clima. Show de bola. Se você direciona o seu fogo para um candeeiro, ele vai iluminar um espaço maior, né? Uma casa, uma sala, um acampamento. Legal. Se você direciona o seu fogo para uma fogueira, ela vai gerar lá energia para você poder fazer seu alimento, para você se esquentar à noite, né? Ficar em torno da fogueira contando caso no acampamento, ou na festa junina pular a fogueira. Então, legal. Mas se você não direciona o seu poder, a sua imaginação, para algo que é claro, para algo que é verdadeiro e para algo que é justo, isso pode gerar acidentes. Imagine que você direciona o seu fogo numa sala onde está cheio de barril de pólvora. Aquilo vai explodir, você vai junto. Então é bom ter esse poder da imaginação muito bem direcionado para o que é justo e é verdadeiro, que é o comando dado aos heróis da mitologia. Tudo o que fizeres, fazes em verdade e em justiça. Legal? Então, pois bem, chegamos à primeira carta, que é o As de Paus. E por que essa carta gera grande comemoração quando ela sai numa leitura? Porque a gente tem aí o próprio Zeus, ó, usando um manto púrpura,
né? E ele traz carregado no manto, no seu ombro, a pele do velocino de ouro, um tesouro do céu, que pode trazer grandes riquezas. Ele tem aí o cajado do mago, ó, o cajado do poder, saindo fogo, um fogo intenso da ponta, não é isso? Ele tem uma coroa, ele está no alto, ó, ele está num lugar de poder, de comando, no alto de um monte. Ele traz o mundo em suas mãos, não é isso? Então, quando essa carta sai, quer dizer que você desenvolveu, você teve uma erupção de fogo, de poder criativo, né? Essa imaginação, esse poder criativo infinito está em você e que vai se polarizar, porque é sempre assim, né? A lei da polaridade, tudo tem dois polos e você precisa encontrar o equilíbrio entre esses polos. Então, é poder à disposição, poder da imaginação criativa infinita. Poxa, mas eu imaginei um negócio que não dá para fazer. Mas quem disse que é você que vai fazer? Você só precisa trilhar o caminho do herói, em verdade e em justiça. Quem faz é Deus, beleza? São os arquianjos, são os anjos, são os celestiais, são os deuses de qualquer panteão. Em quem você acredite é irrelevante, desde que acredite e haja em verdade e em justiça. Você só precisa imaginar, quem vai fazer é eles. Legal? O justo vive da fé, pessoal. Quem é da justiça vive da fé, né? Do firme fundamento daquilo que se espera. Não, mas isso é tão difícil? Não é. Nada é demasiadamente difícil para Deus. Nada. Se você pode pensar alguma coisa, Deus te pensou, agora você está pensando alguma coisa, você acha que essa alguma coisa que você está pensando é difícil para quem te pensou? Não, é ilógico, não faz sentido. Nada é difícil para Deus. Legal? Pois bem, vamos à história. A história começa um pouco antes de Jasão. Havia uma cidade na Grécia chamada Orcômenes. E Orcômenes tinha um rei, que chamava-se Atamas. E Atamas se apaixonou por uma ninfa. E a gente sabe que a ninfa é uma imortal. Então ela não nasceu, ela não está vinculada à temporalidade, à roda de Sansara. Ela é uma imortal que tem maiores ou menores poderes ou que serve para inspirar os homens em algo. A ninfa pela qual Atamas se apaixonou era Nefele, e ela cuidava das nuvens, do movimento das nuvens. E Nefele também observava Atamas lá da sua nuvem, Atamas lá nos átrios do palácio, e ela também se apaixonou por ele. E os dois ficaram juntos, e os dois tiveram 2 filhos, Frixo e Ele. Ah, mas tem muito nome. Escuta a história. Legal? Escute a história. Bom, sucede que que Nefele, a ninfa, tinha tarefas. Quais as tarefas? Cuidar do movimento das nuvens. Essa era a sua função na ordem cósmica. Nós escolhemos viver no cosmos, num universo que é ordenado por Deus. Nós não vivemos no universo caótico que a ciência apregoa. Não é isso, pessoal? É uma escolha. Meu universo é cósmico. Deus comanda tudo, não cai uma folha de uma árvore sem que ele dê autorização. Legal? Então, muito bem. E Nefele se vai. Atamas fica triste. E na tristeza dele, uma sombra se aproxima. Uma princesa obscura chamada Ino. E ela se oferece em casamento para Atamas. Como ele estava triste e solitário, ele aceita com uma condição, desde que Ino amasse os seus filhos, Frixo e Ele. Ino mente. Ela era sombra. E a sombra é mentirosa. Não é isso? Você colocar uma moeda, dependendo da posição que você coloca em relação ao Sol, ela vira um negócio gigantesco. Mas é uma mentira, ela não é daquele tamanho.
Um galho de uma árvore parece um lobisomem, mas não é um lobisomem, é um galho de uma árvore. Então a sombra é mentirosa. Satanás é o pai da mentira. A mentira é sombria, beleza? Magia sombria sempre, sempre. Bom, e a Tamas se casa com Ino. E desde então, Ino planeja matar seus filhos, Frixo e Ele. E qual é a trama? Ela seca mais do que deveria as sementes que seriam utilizadas na lavoura. Então as sementes não brotam. E uma crise de abastecimento de alimento, né, a fome, paira sobre Orcômenes. E Atamas, muito preocupado, pega um mensageiro e fala: vá ao oráculo de Apolos, o oráculo de Delfos, para que as paitonisas nos digam o que fazer. Mas Ino intercepta esse mensageiro e o suborna e o ameaça e diz a ele: você não vai ao oráculo, mas dirá ao rei que foi, e dirá ao rei que o oráculo mandou sacrificar os filhos dele, Frixo e Ele, só assim não haverá fome. E assim o mensageiro subornado e ameaçado o faz. E Atamas fica desesperado. Mas isso não fica de graça. Nefele, passando por ali, fica sabendo da situação e vai até o Senhor da ordem do universo cósmico, no caso, o deus menor, Zeus. E ela pede ajuda para Zeus. E Zeus fala: eu vou te ajudar. Eu vou lhe dar o velocino de ouro, e seus filhos podem sair voando de lá. O velocino naturalmente vai para um lugar onde eles estejam seguros. Frixo, que vai aparecer mais tarde como pajem do naipe de paus, do naipe de fogo, embora ele acredite, ele não consegue realizar grandes coisas com isso, a energia nele é incipiente, né? Ainda é pequena, é um foguinho. Ele monta e segura no velocino, mas Ellie não acredita muito, ela não gosta daquilo, ela não fica satisfeita com o destino, ela não se segura bem e ela cai do velocino e morre lá nas redondezas do mar Egeu, num lugar que até hoje é chamado de Helesponto. Vocês podem procurar aí no Google Maps. Bom, segunda parte da história. O Velocino chega na Cólquida, que corresponde ali à Geórgia, onde havia um rei chamado Aetes. Aetes tinha um filho com uma mortal, chamava-se Absirto, e tinha uma filha com uma deusa, a Hécate, a deusa da magia, bruxaria e feitiçaria, que tem as chaves do Olimpo, da Terra e do submundo. A própria Hécate, a deusa tríplice, a patrona do tarô. E essa filha se chamava Medeia, a grande feiticeira, que às vezes se confunde com Morgana, né? Chamada de Ababaiaca, a dama pálida. Então, e aí Frixo chega ali com o velocino de ouro e Aetes vê aquilo, um jovem voando num carneiro com lã de ouro que fala, não é uma coisa que se vê todo dia. E Aetes fica impressionado e faz o que era de costume, prepara um banquete e o jovem se alimenta né, e toma banho e veste novas roupas. E ele pergunta: me conta sua história, o que é isso? E Aetes fala: foi assim, assim que aconteceu. E eu faço uma proposta. Eu te dou o velocino de ouro e você me deixa viver aqui para sempre como um nobre. Você me dá terra, você me dá títulos e riqueza e deixa eu viver aqui tranquilo. E a Etis aceita na hora. Sacrifica o velocino de ouro e pega aquela pele e entrega para um dragão tomar conta. Um dos dragões mais ferozes da história, chamado Dragão da Cólquida. E aí o reino de Aetes prospera fenomenalmente. Terceira parte da história. E agora o nosso herói. Na Tessália, uma das cidades era Iolco.
A Tessália era uma série de cidades, né, sobre a tutela de um governante. É como se fossem vários reis que respondessem a um rei supremo. Então, o rei de Iolcos era Éson, e Éson era pai de Jazão. Éson é casado com Polímede. Polímede é filha de Autólico. Autólico é filho de Hermes, e eis aí a linhagem divina de Jazão. Legal? O que sucede? Sucede que o primo de Éson preparava um golpe de Estado. O nome dele era Pélias. E sem poder fazer nada contra aquele golpe de Estado, Éson pega Jazão e entrega para o educador de heróis, o Pontífex, Quiron, o Hierofante, o rei dos centauros, né? Metade cavalo, metade homem. A parte humana é a parte da razão, a parte de baixo, que corresponde à força, é a parte do cavalo. Legal? E ele fala para Quiron, é o seguinte: quando Jazão estiver na idade, você conte para ele o que aconteceu e diga que a coroa é dele por direito. Legal? E aí Pélias toma o poder, mata Éson, mata a mãe. E como governante, era natural que ele consultasse o oráculo de Delfos. E o oráculo diz a Pélias: tudo bem, você deu o golpe de Estado. Você agora é o rei, se deu bem nessa questão, mas saibas tu que terás que entregar a coroa para um homem que lhe aparecer com uma única sandália. Se não fizer isso, morrerás. Pois bem, e eis aí a nossa segunda carta, o 2 de paus. Jazão com a túnica vermelha, não é isso? Tipo uma roupa espartana de combate, com sandálias também, né? Tiradas para poder ter movimento rápido. A túnica é curta para ele ter movimento, ele vai viajar e ele tá lá, ó, com 2 bastões da imaginação criativa infinita na mão, dentro da caverna Quiron. Quiron conta para ele o caso de que era só ele chegar em Iolcos, na Tessália, e o rei lhe entregaria a coroa, porque ele era o rei por direito. Compreenda, pessoal, Jazão não tem exército, Jazão não porta armas, Jazão simplesmente acreditou que essa imaginação esdrúxula de que ele chegaria e receberia a coroa iria se cumprir. Entendeu o poder da imaginação criativa infinita que corresponde ao fogo? Jazão imagina: não, beleza, eu vou chegar lá e vou receber a coroa porque eu sou o governante por direito. Serei rei. Legal? Então essa carta expressa isso, a polarização. Se na primeira carta teve a erupção daquele potencial do fogo, nessa polariza. Jazão tem um intento, Jazão tem um objetivo, Jazão tem um objeto para direcionar o seu fogo, que é chegar em Iolcos e receber a coroa. Pois bem, Jazão vai, e quando ele vai atravessar o rio que separa Iolcos da Tessália, havia uma velhinha que precisava atravessar. O rio podia ser atravessado sem nado, caminhando. Mas a velhinha, né, com condições físicas precárias, temia e ficava ali na borda, sem conseguir ir. E Jazão lhe oferece ajuda. Pega ela no colo, né? Ele esquece por alguns minutos dos seus objetivos pessoais, pega ela no colo e vai atravessar o rio. Na travessia ele perde a sandália. Chegando do outro lado, ele coloca a velhinha, velhinhão, muito obrigado. Ele, não, é isso mesmo, a gente tem que, né, ajudar os outros no caminho, a caridade faz parte, né? E é muito importante, inclusive, então a senhora fica em paz. E quando ele vai seguir seu caminho, a velhinha se transforma em Hera, a rainha
dos deuses, esposa e irmã de Zeus, mãe de nada mais, nada menos que Ares, o deus da guerra, e Éfeso, o deus da tecnologia. E aí a gente já pode tirar uma conclusão legal. A gente imagina que Deus vai dar algo para nós, que a gente é digno, porque a gente é digno e o universo é benevolente. Veja como foi benevolente o oráculo. Ele foi benevolente até com Papélias. Tudo bem, você deu um golpe, você se deu bem. Mas você só vai reinar até aqui. Daqui para lá, você vai devolver a coroa. Assim, fácil. Então o universo é benevolente, pessoal. E aí, no meio do caminho, alguém precisa da sua ajuda. Poxa, não é certo que você vai receber o que você quer. Não é certo que se você intentou alguma coisa que é verdadeira e justa, porque era justo que ele pegasse a coroa, e era verdadeiro que ele era o rei por direito, Deus já não te atendeu. É só uma questão de tempo. Né? Hoje se diz colapsar a onda, você já colapsou, é só uma questão de tempo. O que custa você dedicar um pouco do seu tempo a ajudar o outro? E olha para você ver, quando você ajuda o outro, você imediatamente atrai a atenção dos deuses, dos celestiais, das entidades benfeitoras, né? Cada um aí com a sua, né? O pessoal da Umbanda, os orixás, os exus, os caboclos, os preto velhos, né? O pessoal da Igreja Católica, os santos e anjos, o pessoal que é evangélico, o Jesus e os anjos, né? E o nome de Jesus e o poder que há no nome de Jesus. O pessoal que é lá do hinduísmo, os deuses da benevolência, né? Ganesha e Shiva que vem para te defender. É isso, lá no budismo, a ascensão da consciência. Então cada um vai atrair a benevolência que acredita. Por isso que quanto mais benevolências você conhecer, quanto mais símbolos, mais coisas boas você pode atrair. Preconceito não ajuda em nada. Pois bem, então a carta da polarização está aí. E Jasão foi. E Hera diz o seguinte para Jasão: como você me ajudou, eu também te ajudarei em todo o caminho que seguires. E agora Jasão já tinha mais uma bênção. Legal? E ele entra no palácio e Pélias olha para ele, vê que ele está sem uma sandália. Imagine que Pélias não podia reconhecê-lo, porque ele já era um homem grande, na época ele era um bebê. Mas ele viu um homem sem uma sandália. E ele imediatamente se curvou e entregou a coroa. E é exatamente o 3 de paus. A carta da manifestação. Aqui sua bênção está manifesta. Manifestou o seu intento, se realizou. Fácil assim. A vida é um passeio. E pronto, você foi dar uma volta e a bênção está lá te esperando. Esforço. Nossa, só de imaginar que você pode. Só de ir em direção. E aí fez uma caridade no caminho e ainda ganhou mais. É mais do que você imagina, mais do que você pede, beleza? E aí a gente vê o rei, né? Tá com o manto lá púrpura, que representa o poder, o rio que Jasão atravessou, Iolcos lá ao fundo, Jasão sem uma sandália, 3 bastões na mão, porque representa o 3. E é a carta da comemoração, da manifestação da sua bênção. E aqui a gente tem que parar um pouquinho para entender o que aconteceu. Usos e abusos da imaginação criativa infinita. Jasão foi instruído por Quiron. Quiron instrui os heróis. Os heróis vão cumprir a sua jornada de herói. E a jornada de herói é a jornada de Dionísio, do louco do tarô, sem querer causar dano a ninguém. Eles querem cumprir um intento, um objetivo maior. Eles não estão ali para matar, para destruir, para eliminar inimigos, para nada disso. Eles querem cumprir aquele potencial que está neles. Psique,
queria um marido que fosse transparente, cristalino, para ser feliz. Jazão imaginou que podia ser rei só de chegar lá em Ocos e se colocar diante do rei usurpador, não é isso? E a gente vai ver que no naipe de espadas a mesma coisa, você tem que cumprir a determinação do elemento ar, que é usar o abstrato, o pensamento abstrato corretamente. Fazendo isso vai dar certo. No naipe de ouros, né, você tem que ter ética e moral para usar o poder de todos os elementos lá para agir de forma verdadeira e justa no mundo. Então, assim por diante, beleza? Mas Jazão aqui abusa da imaginação. Porque imediatamente, como é o que ele tinha pedido para Deus, ele tinha que ter pegado a coroa e colocado na cabeça. Psique recebeu Eros. E aí ela foi resolver o que ela tinha que resolver. Jazão recebeu a coroa, mas ele não pega a coroa. Ele fala para Pélias: eu não sou um usurpador como você. Ele nega a bênção. Então eu não vou pegar a coroa. Eu vou fazer algo que seja muito digno para poder receber essa coroa pela minha dignidade. Olha para você ver, pessoal, ele nega a bênção. Pélias não era bobo e fala: Jazão, o que você pediria ao homem que lhe pedisse a coroa? E Jazão diz: o velocino de ouro. E Pélias diz: tá aí o seu desafio. E agora, em vez de Jazão ir como rei atrás do velocino de ouro, ou seja, já com uma bênção na mão, ele vai sem reino para cumprir um desafio que era praticamente impossível, para ir voltar e receber o que ele podia ter recebido de graça. Pessoal, muita atenção. Quando você pedir alguma coisa para Deus e ele estender na sua mão, você é digno. Pega. Pega com as duas mãos. Se você puder, usa o pé. Pega, segura. A bênção é sua. Beleza? Não abuse da imaginação. Bom, Jazão lança uma notícia pela Grécia. Eu vou fazer uma aventura que será honrosa para todos os homens que vierem participar dela comigo. Eu vou atrás do velocino de ouro. E aí, vem herói de todo lado da Grécia. Só para você terem ideia, veio Hércules, que o nome verdadeiro é Heracles, né? Glória de Hera. E ele já vem com a pele do leão de Nemeia, então é Hércules poderosíssimo. Vem Orfeu, filho de Apolo. Vem Castor e Pólux, filhos de Zeus. Vem Teseu, filho de Poseidon. E uma série de heróis. E até mesmo Alcatos, que é filho de Pélias, vai com Jazão. E aí um construtor de barcos, chamado de Argos, constrói uma nau com esse nome, Argos. Porque eles iam ter que velejar muito e a nau tinha que ser sensacional. E Argos era o melhor construtor de barcos da Grécia. E construiu a nau, ou seja, a nave Argos. Então, a aventura de Jazão e os Argonautas. Legal? E aí, o 4 é novamente uma carta de comemoração, porque Jazão tem o potencial da imaginação, o que ele imagina se manifesta. Ele cometeu um equívoco e ele vai pagar por esse equívoco. Mas aí, ó, todos os heróis aí em torno dele aí, olha que sensacional. E a Argos lá no fundo e eles comemorando a possibilidade dessa aventura sensacional que é ir atrás de Jazão do Velocino de Ouro. Legal? Bom, eles têm uma série de desafios a cumprir durante a jornada. A jornada não é fácil até que eles cheguem lá na Cólquida, né? Na Geórgia. Primeiro desafio, vamos narrar os desafios rapidinho. O primeiro era o teste de humildade dos heróis, porque
quem vai ser o líder da expedição? E todos disseram, é Heracles, né? Hércules, ele é o mais poderoso. E Hércules disse, não, eu não. Foi Jasão que teve o intento, ele é o líder. Show de bola, primeiro desafio cumprido. Depois eles, navegando, tinham que passar numa ilha onde eles iam receber abastecimento, né, para a viagem. Mas aí havia uma neblina cobrindo tanto o mar quanto a terra, e quando eles atracaram, eles não conseguiam ver nada à frente. E aí eles viram um homem chegando e perguntando quem vem lá, e alto lá, e eles ficaram desesperados, começaram a lutar, e lutaram até entre si. E muitos morreram. E quando a neblina se dissipou, era a ilha dos amigos que iam abastecer o barco. Então, quando você tem um intento, você está numa jornada, mas você não está sabendo o próximo passo que você vai dar, para, observa, fica de olho, presta atenção, cogite e só dê o próximo passo quando o horizonte estiver claro. Não caminhe na escuridão, não caminhe na neblina. Tem hora que a gente tem que parar e ficar em estado de contemplação. Beleza, pessoal? Depois eles chegaram na Ilha das Amazonas. E o que tem na Ilha das Amazonas? As Amazonas, que não gostam do sexo masculino. E começaram a lutar. E as Amazonas, a Mulher Maravilha é uma amazona. E o pau quebrou, porque elas queriam matar eles mesmo. E a luta foi. E aí tinha um que era um grande narrador, contador de histórias, né? Ele falava muito bem. E ele conversou, e Orfeu tocou sua harpa, e aí elas foram se acalmando, e eles conversando e tocando harpa, e aí se acertaram. Se acertaram, e em vez da viagem prosseguir, eles foram curtir os prazeres do convívio com as Amazonas, né? Foram fazer sexo, foram beber, foram comer, exceto Heracles. Depois de uma semana que eles estavam lá, na Esbórnia, Heracles foi lá e falou, vocês são a vergonha da Grécia, eu vou embora. Aí eles, não, chamou eles a razão. Então você está com um intento aí, você está seguindo, se divertir é bem legal, né? Mas não perca o seu intento de vista, beleza? Saiba o que você quer, para onde você está indo e o que você está fazendo, e vai pegando as bênçãos pelo caminho. Bom, depois eles chegaram na Ilha do Conhecimento, e lá eles tiveram que estudar sobre dragões, como é que era a Geórgia, né? Aprender alguns dados de navegação, como usar o velocino de ouro, o que se sabia sobre aquilo. E eles gastaram um tempo lá estudando e conhecendo, né? Para que tudo que eles vissem fosse simbólico para eles, eles soubessem utilizar. Depois eles chegaram na ilha onde a população estava muito pobre, chamada Ilha da Caridade, e eles ficaram lá ajudando a plantar, a construir, a colher, a cuidar dos feridos e etc. Na volta ainda teve mais desafios, são as pedras flutuantes, mas o que interessa para nós agora é o dragão da Cúlquida. Chegaram, pois, lá na Geórgia, na Cúlquida. E o rei Aetes viu um barco cheio de semideus e de herói. E falou, nossa, que sensacional, preparem o maior banquete que a gente pode. E ele estava muito rico, né, por causa do velocino de ouro, já tinha muitos anos. Preparou aquele banquete sensacional e todo mundo muito feliz, conversando e papapá. E a viagem tinha sido cansativa e todo mundo relaxando e bebendo. E aí, num determinado momento, como de costume, o rei Aetes pergunta a Jasão, o que traz vocês aqui? E Jasão fala, eu vim buscar o velocino de ouro. Imagina se Jasão tivesse pegado a coroa, ia ser o rei Jasão falando com outro rei, eu preciso do velocino de ouro, talvez a coisa fosse diferente. Então, ó Jasão começando a colher o erro dele de não ter pego a bênção na hora que a bênção se manifestou ali fácil. Que é legal procurar desafio, pessoal.
Mas é legal curtir os passeios da vida também, né? O que vem fácil não quer dizer que não é de Deus, não. As coisas de Deus se manifestam assim, ó, como as flores que se encontra pelo caminho sem ninguém cultivar. Lembra da parábola dos pássaros que não cultivam, nem plantam, nem acumulam em celeiros, e Deus os alimenta. Lembra da parábola do lírio do campo, né? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Então, não é porque veio fácil que não é de Deus. Tira isso da cabeça. Se ache digno, se ache merecedor. A Bíblia fala: para aqueles que se aproximam de Deus é necessário saber que Ele é galardoador do que os buscam. Então, Deus é aquele que, se você buscar Ele, você já vai ganhar alguma coisa. Só de você buscar Ele, você já vai ganhar. É assim Deus, pessoal. O universo é benevolente, ele é cósmico, todo mundo quer que você vá bem. Legal? E aí Jazão não era rei e fala com o rei: eu vim buscar o velocino de ouro. E o rei não gosta daquilo. Mas eram muitos heróis, cerca de 50, semideuses, famosos. Como é que você fala não também? Então, Hera, que acompanhava tudo de longe, falou: tá na hora de eu intervir. E falou com Afrodite: olha, eu prometi ajuda para Jazão e o rei Aetes tem uma filha, uma maga, uma feiticeira, uma bruxa, chamada Medeia, muito forte. Eu queria que você fizesse ela se apaixonar por ele, para facilitar Jazão, né, vencer os desafios. E Afrodite: claro, claro, comadre, né? Claro. Chamou Eros e falou: por favor, dê uma flechada lá em Medeias. E agora Eros estava com Psique, foram os dois voando, show de bola. E aí Medeia se apaixona por Jazão. E curtem lá um momento de amor, de aproximação. E Aetes pensa, pensa, pensa e fala: eu vou dar para Jazão desafios que ele não consegue cumprir. Então eu não, né? Assim eu não terei que dar o velocino para ele. E fala para Jazão: tudo bem, eu te dou o velocino se você vencer 3 desafios. Primeiro, domar os touros indomáveis. Aí você pensa: o que é isso? São máquinas feitas pelo deus Éfeso. São touros de ferro que lançam fogo. Para quem já assistiu Percy Jackson 2, um touro indomável invade o acampamento. Difícil demais de vencer ele foi no filme. Se você quiser assistir, é legal, bem legal. Segundo desafio: plantar no campo de pedregoso. O campo era cheio de pedras gigantescas, basalto puro, rocha matriz. Como arar? Dificílimo. Terceiro desafio: plantar sementes de leão. Cada semente de leão que você plantava, nascia 3 guerreiros zumbis que atacavam ao menor ruído, ao menor movimento. E Jazão falou: complicou. Mas Medeia falou: não, eu resolvo. Você vai passar esse unguento no corpo. E como ela era uma maga, ela sabia os caminhos. Ela falou: e você vai tocar nesse ponto no boi. E ele vai ficar manso e dócil a você. Então você vai ter o touro indomável ao seu favor. Com a força dos touros indomáveis, você vai arar os campos, porque tirar essas pedras para os touros é fácil. E depois você vai plantar o dente de leão, vai sair correndo, esconder atrás da moita e jogar uma pedra no meio dos guerreiros que nascerem. Eles vão assustar com o barulho da pedra e vão matar a si mesmos. E assim Jazão venceu os 3 desafios. E Aetes: olha, não dá para entregar, me deixe pensar mais um pouco. Aí Medeia perdeu a paciência e falou: não, nós não vamos esperar meu pai decidir nada. E aí vem os 5 de paus. Os 5 de paus, meus amigos, representa
o verdadeiro desafio na figura do dragão, né? Que é o equilíbrio elemental em máxima potência, terra, fogo, água e ar. É a vida em si, beleza? É como a tempestade que está movimentando terra, está movimentando água, está movimentando o ar, está movimentando o fogo, né? Na figura do raio. Então, é o desafio da vida em si. E como que Medeia enfrenta isso? Ela enfrenta com o trabalho simples. Ela e Jazão vão até lá. Ela e Jazão estudam sobre o problema. Ela e Jazão refletem. Ela e Jazão encontram elementos da vida para vencer aquele desafio os mais simples possíveis. E quais são os elementos? Bom, Medeia queima incensos que fazem com que o dragão se acalme e queira dormir. E ao mesmo tempo, ela fica fazendo sons que fazem com que o dragão durma para eles poderem pegar o velocino de ouro. E como a gente interpreta isso? Quando os desafios da vida assim descomunais aparecem, a gente os enfrenta buscando conhecimento, a gente os enfrenta com as nossas práticas de magia, que a gente pode falar aqui de fé. Então, você ora, você acende uma vela, você escuta um salmo. Ah, mas eu não oro. Então você faz uma afirmação positiva, você faz uma meditação, você se dedica à contemplação da natureza para acalmar. Ah, mas eu sou um bandista, então você faz um ritual. Ah, mas eu sou católico, então você acende uma vela e ora para o seu santo, olha para o seu anjo, para o seu arquianjo. Ah, eu sou mago, então lá você cria seu sigilo, você usa um sigilo pronto de algum mago, né? Você faz uma evocação de uma entidade, de um arcanjo e pede ajuda. Então é assim, é simples, é com conhecimento e com fé. Nunca, nada pode ser resolvido pela violência, beleza? Então o desafio parece monstruoso, mas com conhecimento e com fé, aquele desafio vai adormecer como a tempestade. Porque depois da tempestade vem a bonança. Depois de uma noite de choro, vem a alegria. Essa é a lei do ritmo. O movimento à direita é igual ao movimento à esquerda, não é isso? O desafio é muito grande, mas também às vezes é muito fácil o jeito de se resolver e você está sempre em equilíbrio, observando o ritmo, o fluxo, até onde vai de um lado até onde vai de outro. Beleza? Conhecimento, fé, ação com imaginação, com razão, em verdade e em justiça, e todo desafio cai por terra. Legal? Jesus dizia: se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, e se você está assistindo esse vídeo até agora, é porque sua fé é muito maior do que um grão de mostarda. E disseres a esse monte, sai daqui e lança-te no mar, ele o fará. Então, olha para você ver, é na simplicidade, na tranquilidade, beleza? Então é desejo, é vontade, raciocínio e é as suas práticas de fé. E aquilo vai desaparecer, ok? Bom, parece uma carta assustadora, porque é enfrentar o dragão, mas é para te mostrar que é simples assim, do jeito que Jesus falou. Tá legal? E aí vem o 6 de paus. E o 6 de paus é uma carta de comemoração. Ora, Jazão agora está em posse do velocino de ouro. Todos levantam as suas clavas e comemoram a Jazão. Todos comemoram. Então a carta, de novo, da manifestação de uma bênção. E dessa vez Jazão pegou, ok? Bom, não foi bem o que estava acordado com o rei, mas o rei não cumpriu o acordo do lado e Jazão teve que fazer do jeito que dava para fazer. Então, venceu. Essa carta de comemoração traz uma advertência.
Quando você consegue manifestar uma bênção, quando você alcança um objetivo, quando você consegue uma vitória, você pode gerar no mundo ao redor, nas pessoas ao redor, mesmo nas forças obscuras, o ímpeto de investir contra você, ok? Então, quando você estiver comemorando, mantenha-se atento ao que acontece ao seu derredor. Comemore, seja grato, não baixe a guarda. Legal? Isso que essa carta quer dizer. Por quê? Porque no 7 de paus, olha o conflito aí por causa da vitória de Jasão. Aetes junta o exército e investe contra Jasão. E há luta, há conflito. Bom, parece uma carta ruim, mas como eu tenho repetido incessantemente, o universo é cósmico, o universo é benevolente, o universo quer que você vá bem, ele quer que você vá bem, legal? Então, do conflito gera energia. Qual energia? Energia de aprimoramento, energia de autoconhecimento, energia de aquisição de novos conhecimentos, de novas aptidões, beleza? Desse conflito que veio pela sua vitória, você adquire um novo eu, mais poderoso. Exemplo, você consegue o cargo de chefia. As pessoas ao redor ficam irritadas, porque acham que eram merecedoras. E elas intentam contra você, investem contra você. Claro que não fisicamente, com espadas e martelos e machados, lutando, não. Investem, conspiram, começam a dar o cano, começam a picaretar, querendo que você não consiga alcançar seus objetivos, né? Cumprir sua tarefa. Então você precisa aprimorar a sua capacidade de liderar. Então você vai estudar, você vai ver o que você pode fazer, você vai elaborar projetos participativos, você vai elaborar planos, né? Um professor chega na sala e os alunos são absolutamente, né, revoltosos, eles estão ali erráticos, não querem professor, não querem aula, sequer querem estar ali, então começam a conflitar. O professor tem que criar mecanismos para chamar a atenção do aluno, para trazer aquele aluno para o conhecimento e levar o conhecimento até o aluno, criar uma conexão. Isto significa. E aí, quando significar, o equilíbrio volta. Então, diante do desafio, você tira energia para poder se aprimorar, para poder se melhorar, poder criar novas aptidões, novas habilidades, novos talentos. Legal? Parece uma carta ruim, mas não é. Então vem o 8 de paus justificando o que eu falei, não é uma carta ruim. Olha o barco aí cheio de fogo, ou seja, de energia pura, né? De chacha ardente, de erreiê, de fogo, indo no mar tranquilo, a 1000 por hora, os golfinhos pulando do lado, eles voltando para casa. Legal? Bom, o que acontece? Acontece que na hora da fuga, Medeia tomou uma atitude que não tinha nada a ver com verdade e justiça. Quando o conflito estava acontecendo, ela rapta o seu irmão, Absirto, que foi citado 2 vezes na história, uma agora e outra no comecinho, lá que eu acho que eu falei o nome dele. Quer dizer, o cara não tem nada a ver com nada, ele estava lá tranquilo. E ela dilacera o irmão,
arranca braço, arranca perna, arranca cabeça e sai espalhando os pedaços do irmão pelo caminho. É por isso que o exército de Aetes para de atacar Jasão e os argonautas e eles conseguem fugir. Eles estão cheios de energia, mas as atitudes de Medeia não tem nada a ver com verdade, não tem nada a ver com justiça. Porque se guerreiros lutam, né, isso tem que se resolver lá entre eles. Isso é verdadeiro. E isso é justo. Não tem nada de justo em você pegar um cara que não está nem participando da história e dilacerar ele. E não tem nada de verdadeiro em vencer assim. Você não venceu, você trapaceou. Então, essa atitude de Medeia desagrada os deuses. E embora eles estejam lá a 1000 por hora, os deuses colocam uma série de obstáculos. Eu nem vou narrar todos aqui porque ficaria grande demais. Mas eles estavam quase chegando, voltam para o início, vão parar no deserto, tem que carregar a nau Argos nas costas, enfrentam criaturas, enfrentam obstáculos. Então, quando o conflito vier, tire a melhor energia possível do conflito. Por isso que eu me ative nessas duas cartas aqui. Não vá agir por causa do conflito injustamente e mentirosamente. Isso vai dar muito ruim. Legal? Tire o melhor do conflito que você vai ter energia e tranquilidade para seguir até o fim. Você imagina, a equipe agora toda é sua, a sala toda é sua. Então, tranquilidade, né? Energia, o negócio flui que é uma beleza, pessoal. Não vá, não vá apelar para coisas negativas para poder vencer nada. Tá legal? Eu sirvo a luz, eu sirvo a luz, eu sigo a luz, eu sigo a luz, esteja bem certo de quem é o seu Senhor. Não sirva a dois senhores. Legal? Do conflito, tire o melhor de si, se aprimore, vença o conflito assim, a partir do aprimoramento, para gerar energia para você seguir calmamente, para voltar a ser um passeio. Legal? Não faça como Medeia. Bom, o 9 de paus. O 9 de paus mostra um dos desafios que eles tiveram que enfrentar, que são as pedras flutuantes colocadas ali por Poseidon. As pedras esmagavam tudo que passava no meio delas, entendeu? Então, o que eles fazem? Mandam um pombo. O pombo passa, as pedras vão para esmagar o pombo, e quando elas estão se abrindo, o barco passa. Não sai ileso, porque elas se fecham rapidamente, arrancam um pedacinho da traseira da Argos, mas eles passam, beleza? Mas essa carta, ela tem outro sentido também. É uma carta para se comemorar. Esses dias eu estava escutando uma pregação de um pastor evangélico. E aí ele disse o seguinte: eu tenho aqui uma profecia, uma palavra que Deus me pediu para falar para alguém, quem é vai saber. Ele está me falando o seguinte: esses obstáculos que apareceram na sua frente são uma camuflagem de Satanás, que é como dizem os evangélicos. Não estão errados. Satanás é o caos. E essa camuflagem é para você perder a fé, para você desistir, para você desanimar, para você ficar triste, para você praguejar. Por quê? Sua bênção está atrás. Mais um passo. Olha lá. Ioco estava ali, ó. A uma nadada de braço. Beleza? Então, quando começar a pipocar problema assim de todo lado, depois de você ter caminhado em verdade e em justiça, meu amigo, não precisa se preocupar. Comemora. Comemora, porque a sua bênção está a um passo, a uma braçada. Né? Esse caminho aqui eles fazem no nado. Legal? Então essa carta, embora o contexto da história seja uma dificuldade colocada pelos deuses, também diz isso, que os obstáculos aparecem no fim, quando você está quase pegando sua bênção. Já está ali à vista, você está vendo a bênção ali, tá legal? E vem o 10 de paus. Bom, contando o final da história,
o rei Pélias não entrega a coroa mesmo com o velocino de ouro. Então Jasão fala, também não te dou o velocino, ele não tem problema. Fiquem aqui com meus hóspedes, eu vou conversar com o meu conselho e a gente vê o que a gente faz. Medeia novamente intervém muito mal. O que Medeia faz? Ela pega um caldeirão e faz um truque de mágica. Ela pega um carneiro velho, um carneiro novo, e bota dentro do caldeirão. Esquarteja um carneiro velho e joga dentro do caldeirão. As filhas de Pélias só viram o carneiro velho. É um truque de mágica. E ela vai e puxa o carneiro novo de dentro do caldeirão. E fala com as filhas de Pélias. Seu pai está velho. Façam isso com eles, que esse caldeirão é mágico. E quando vocês tirarem seu pai vai estar jovem de novo. Então as filhas de Pélias, enganadas, esquartejam Pélias, jogam dentro do caldeirão, mas quando vão tentar tirar ele novo, era uma mentira, era um truque de mágica. E Pélias não sai. E um dos amigos de Jasão, que tinha acompanhado ele na viagem, que é Alcatos, que era herdeiro do trono, se Pélias fosse o rei, fala, Jasão, ó, agora ficou uma crise muito grave aqui, é melhor dar um tempo, depois eu te entrego a coroa, é melhor você sair de Ocos um bocado. E Jasão aceita aquilo, ele não estava bom com Medeia, também assumir o trono naquele contexto era ruim, então ele vai para Corinto. O rei Creonte o recebe muito bem, observa que ele não está bem com Medeia e oferece sua filha em casamento, Creusa. E Medeia incendeia todo mundo depois do casamento, mata os filhos na frente de Jasão. Bom, no final da vida, Jasão conseguiu tudo o que ele queria, beleza? Só que tudo podia ter sido mais fácil. Ele não precisava ter abusado da imaginação. Porque como alguém pode imaginar que vence um desafio esquartejando um cara inocente? Tá errado. Como um cara pode imaginar que, tendo recebido a coroa, estava na mão dele, ele tinha que cumprir um desafio para pegar a coroa? Tá errado. Como um cara pode imaginar que, sendo casado com uma mulher, pode terminar tudo bem e ele se relacionar com outra? Tá errado. Então Jasão cometeu muitos erros. Então ele era rei de Ocos, era rei de Corinto. Tá lá Argos lá no fundo, né? Já era uma relíquia da história dele. Ele já está mais velho, velocino no chão, mostrando que ele estava muito rico. Mas ele abusou da imaginação, então tem muitos cetros ali oprimindo ele, né? Que são, na verdade, os frutos da imaginação que não foi bem trabalhada, né? Ele imaginou, não trouxe para a razão, ou a razão não interpretou aquilo muito bem, e ele agiu mal. Legal? Porque a imaginação é como um desejo. E você pode desejar o que você desejar, e isso não tem nada a ver com a moral. Mas para que você queira manifestar aquilo no mundo, aquilo tem que ser verdadeiro e justo. Legal? Porque o corrupto é mais ou menos isso. É alguém que deseja o dinheiro, mas o dinheiro não é dele, ele devia cogitar que aquele dinheiro tem uma finalidade pública, uma finalidade social, e não pegar o dinheiro, desejar, né, para ti o seu desejo. Caim e Abel. Caim desejou, a inveja, né? Ele desejou que Deus apreciasse a oferenda dele, mas ele nem tinha dado as primícias para o Senhor. E ele matou o irmão. Quer dizer, como você imagina que eliminando a sua concorrência, Deus vai te amar? Isso não é um desejo que foi bem trabalhado pela razão. Então, toda vez que você desejar alguma coisa, traz para a razão e cogita. Isso é verdadeiro? Isso é justo? Isso é ético? Isso é permitido pela lei? Legal? E aí você vai saber se você está agindo como um herói em sua jornada, em verdade e em justiça. Para você não chegar na vida, no final da vida, tendo tudo e ainda estando sofrendo
por ter perdido tanto, de cometer tantos erros, né? Se eu tivesse esse conhecimento na minha juventude, não teria perdido muitas coisas, legal? Não teria feito tantas coisas erradas. Mas daqui para frente, o livro da vida vai ser um passeio. Decida isso. Decida ser verdadeiro e justo como um herói, que não quer causar danos em ninguém, que tira os obstáculos da frente com a ajuda dos deuses, né? Com a razão, aprimorando-se, e que vive num universo absolutamente benevolente, que só de eu procurar Deus, abrir a boca para fazer uma oração, ele já está querendo me abençoar, ele já está me abençoando, ele é galardoador. Legal, pessoal? Bom, se a história fez sentido, curta o vídeo, compartilhe. É uma história longa, mas é uma história muito importante para a vida. E a gente volta no próximo vídeo com as cartas da corte do naipe de paus. Legal? Abraço para vocês, luz e paz.